Voltamos. Me perdoem, gente. Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Perdoem-me. Tava me ligando tanto, acredito que é golpe. Ah, nem misericórdia. A gente fica preocupado. Quando a gente tem filho e alguém te liga várias vezes, logo você pensa, deixa eu saber. Ainda mais quando eles não estão perto de você, né? Vou esperar um pouquinho aqui para aguardar vocês entrarem de novo. Oi, Ivonete, perdão, viu? Por ter pausado a live. Ligou várias e várias vezes. Quando os nossos filhos estão na escola, a gente fica tão preocupado, né? Deixa eu ver quem mais que estava na live aqui para poder mandar de novo. Vou aguardar um pouquinho para elas entrarem, tá bom? Quem mais que tava ao vivo, me lembra, amada? A Dani voltou. Oi, Dani, perdão, viu? Perdão por ter saído e voltado. Não era nada. Tô tentando... Deus abençoe que entra de novo. A Pati, verdade. Pati Marília, verdade. Obrigado, viu? Ok. A Paty entrou. Ô, Glória! Vocês me perdoem, viu, gente? Eu tava preocupada porque ligando uma após a outra, e quando a gente fica com criança na escola, não é? A gente fica, meu Deus, será que tá tudo bem? Mas aí me ligou, eu falei, alô, quem fala? Eu falei, você quer falar com quem, né? Porque hoje em dia com o golpe a gente não tá podendo, né? Brincar, a gente tem que ter discernimento e sabedoria. Não, eu tô ligando é pra mim mesmo aqui, que esquisito que eu tô ligando pra mim mesmo e tá dando seu celular. Aí, assim que eu desliguei, ligou de novo. Ah, não, misericórdia. E olha que hoje eu orei repreendendo todo o intento do inimigo contra a live. Vocês lembram disso? Quem tava aqui no início? Lembra, Ivonete? Falei, Senhor, tudo que o inimigo quiser tentar para que essa live não aconteça, eu repreendo em nome de Jesus. Mas vamos lá então. Quando a gente entende que tudo que sai da boca não é algo que contamina, nós precisamos entender que da mesma maneira como nós podemos contaminar nós mesmos quando a gente fala, nós também temos que tomar cuidado quando a gente permite se ouvir. Eu achava que, tipo assim, a pessoa tá fofocando, eu tô aqui de maneira passiva, só que nós nos tornamos cúmplices. E aí o Luciano Subirá vai até falar sobre isso no vídeo que eu mandei. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam, porque ele vai falar os versículos bíblicos que falam sobre isso, né? Que a gente precisa repreender quando alguém tá falando ali e maldizendo outra pessoa. Então, aqui, primeiro versículo que fala, evite essa conversa que é maldosa. Evite uma conversa que tenha palavras perversas. Então, essa conversa maldosa é uma conversa distorcida, é de falsidade. Evite uma conversa que tenha palavras de perversidade. O que é perverso? É aquilo que se afasta do caminho que é reto e segue seus próprios desejos egoístas. Sossô, seja bem-vinda novamente, perdão, viu? Nunca fiz isso, né? Mas hoje eu fiquei preocupada e saí, mas não era nada não. Graças a Deus. E aí ele vai continuar. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos naquilo que está diante de você. Estabeleça um caminho reto e permaneça na estrada segura. Quando eu leio isso, eu entendo que Deus está nos ensinando o seguinte: tenha foco. Estabeleça um caminho reto e permaneça nesse caminho. A gente sabe o que quer, mas muitas das vezes a gente sabe o que quer, mas anda meio tropeçando. Então, Deus está nos ensinando, filho, tenha foco. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Meu objetivo, Senhor, é te agradar. Então permaneça nesse caminho, sem se distrair. Estabeleça um caminho reto e permaneça. Tenha foco e disciplina. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que os seus pés sigam o mal. Amém? E aí a gente entra no capítulo 5 e Salomão vai falar, gente, é muito forte esse capítulo 5. Ele vai falar sobre os perigos da imoralidade sexual, vai falar sobre o adultério e suas consequências, vai falar de novo da mulher imoral. Essa mulher, ela é bem repetida no livro de Provérbios. Ontem o Júnior até falou sobre isso, né? Edmundo até falou sobre isso, sobre como
Salomão, ele tinha estudo de causa para falar sobre mulher e moral, porque ele foi um homem que acabou caindo, né, nessa tentação muitas vezes. Ele teve vários casamentos, teve várias mulheres, então ele sabe muito bem daquilo que ele tá falando. Por isso que ele tá falando pro filho dele, ó, não caia nesse golpe. Cuidado com a mulher imoral que vem com uma palavrinha sedutora. E nós só somos mulheres aqui online, eu sei que tem homens que assistem depois, mas só somos mulheres aqui online, mas isso acontece também com o lado oposto. Deus usa, me perdoa, o diabo usa muitas das vezes homens sedutores, homens que vêm para falar que aquilo que a mulher que na sua carência, né, a Bíblia, eu sempre tenho mania de falar Deus é a Bíblia, né? Então perdão. É comprovado que as mulheres, não na Bíblia, tá, gente? Marília, perdão por ter saído e voltado, que bom que deu para você voltar, viu? Não era nada. Muito bom que você tá aqui. É comprovado que a mulher ela é conquistada por aquilo que ela ouve. Embora o homem ele é muito mais seduzido por aquilo que ele vê, a mulher ela pode ser conquistada por aquilo que ela ouve. E isso é muito perigoso, porque às vezes o relacionamento de alguém não tá muito bem, e aí o marido já há muito tempo não elogia, e aí o diabo, porque só o diabo, gente, poderia fazer uma coisa dessa. Colocar um garanhão, um Ricardão, vocês já perceberam? Não faz o menor sentido. A mulher casada, tem 1 milhão de mulheres solteiras lindas que andam nuas nas ruas, infelizmente, não conhecem a Cristo. Ontem a Cecília me perguntou o que era piriguete, tive que explicar pra ela. E aí aquele homem, olha como é que é espiritual, aquele homem ele quer a mulher casada. Ele quer aquilo que ele não tem. E aí ele vem com conversas sedutoras pra conquistar aquela mulher que tá muitas das vezes carente, que tá muitas das vezes perdida nos seus sentimentos por causa de um problema no relacionamento, que não é desculpa para ela pecar, porque quando a gente tem Jesus como nosso marido, cremos que ele vai restaurar todo o relacionamento do mundo, né? Todo relacionamento de casamento, de amizade, de tudo, mas se ele é o nosso marido, se o nosso foco e disciplina está em agradá-lo, nós não caímos nessa conversa sedutora. Por quê? Porque sabemos que somos amados por Deus. Podemos estar passando por uma fase difícil no casamento, mas nós temos um marido. Eu sou o teu marido, Deus fala lá em Isaías. Eu sou o teu pai. Eu te amo. E isso deve já nos suprir de toda carência. Mas muitas das vezes uma mulher que não entendeu esse amor de Deus, ela vai cair nessa conversinha sedutora. E tem, gente. Nós precisamos vigiar muito, ainda mais com redes sociais. É muito comum o homem mandar mensagem. Esses dias um homem me adicionou no Instagram e falou assim, boa tarde, minha linda. Eu falei, que isso, gente? Eu nem respondi. Falei, como que... Sabe, se a gente não vigiar, isso pode acabar caindo em uma... Isso pode acabar nos levando em uma destruição. E é isso que Salomão está falando pro filho dele. Filho, essa mulher ela vai te levar pra destruição. Você vai perecer nas mãos dela. Boa tarde, Jéssica Narla, minha amiga querida. Quanto tempo, que bom ter você aqui conosco, viu? Que bênção. Então, mulheres, se você se sente carente, seu marido não te elogia, você quer ouvir elogios? Olha aqui, ó. Cheio de elogio aqui. Fala que você é filha amada. Fala que você é bela, que você foi criada de maneira maravilhosa, que no ventre da sua mãe Deus te formou, né? Nós falamos sobre isso no Salmo 139, de maneira tão maravilhosa e especial. Ele tinha tantos pensamentos a seu respeito. Ele tem um plano tão especial para você que ele escreveu todos os seus dias no livro dele. Você é especial, você é amada. Você não precisa cair nesse encanto malicioso, persuasivo, cheio de sedução que vem da parte do diabo para trazer destruição para você e para sua família, tá? Então cuidado com o que você ouve. Ele vai falar dessa mulher, né? Então vamos falar sobre o capítulo 5. Ele fala assim, olha, meu filho, preste atenção à minha sabedoria e ouça bem o meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e os seus lábios expressarão o que aprendeu. Mais uma vez, uma palavra sobre a língua. Se você buscar sabedoria, o seu lábio vai falar daquilo que você aprendeu. Se você não buscar sabedoria, se você for tolo, então tolice vai sair também da sua boca, da minha e da sua boca. Nós precisamos, então, prestar atenção à sabedoria divina, ouvir bem o conselho prudente de Deus e ter discernimento. Assim, nossas palavras vão expressar essa sabedoria que nós aprendemos. Ele começa então a falar sobre essa ordinária, essa mulher
que é a mulher imoral. Fala que as palavras dela, e para nós também vai servir como homem, tá? As palavras dessas pessoas são doces como mel, só que a sua boca é mais suave do que o azeite, só que ela é amarga como veneno e afiada como uma espada afiada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem para a sepultura. Olha isso. Ela não se interessa pelo caminho da vida, ela não tá nem aí por uma trilha reta, né? Mas segue por um caminho de uma trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção. Não se desvie do que eu vou te dizer. Mantenha distância dessa mulher. Nem chega perto da casa dela, no nome de Jesus, meu filho. Porque se você fizer isso, meu filho, você vai perder a sua honra. Outras pessoas vão consumir aquilo que você desfrutou com aquilo que você conquistou com o fruto do seu trabalho. Você vai gemer de angústia enquanto a doença lhe consome o corpo. Olha o pecado de não se manter distante dessa persuasão maligna do sedutor, que é o adversário, o diabo. Olha que interessante. Fala assim, olha, beba a água da sua própria cisterna e compartilhe o seu amor somente com a sua esposa. Quando a gente fala de cisterna e de água, a gente está falando o quê? De saciedade. Tem uma passagem de Jeremias que fala: o meu povo pecou porque eles deixaram a fonte de águas vivas para beber de cisternas rotas, ou seja, cisternas furadas. Então a gente está falando de encontrar satisfação. Aqui está falando: encontre satisfação com o amor, com a sua esposa. Encontra satisfação com seu marido. Não procura beber de outra água. Por que você vai, aqui tá falando, né? Porque derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com outra mulher. Nessa versão fala isso. Reserve essa água apenas para vocês, não reparta com estranhos. Aqui ele tá falando sobre fidelidade. Inclusive, Paulo vai falar isso. Olha, o leito sem mácula, ele é abençoado, ele é digno, né, de honra. O leito sem mácula é digno de louvor. Então, Deus nos manda cuidar dos nossos relacionamentos em fidelidade. Ele fala: alegre-se com a mulher da sua juventude, ela é como uma gazela amorosa, ela é como uma coça graciosa, né? Passe tempo com ela, vai falar sobre os seios dessa mulher, ou seja, sobre ter prazer nessa mulher e não encontrar outra. Versículo 22, o perverso é cativo dos próprios pecados, são cordas que o apanham e o prendem. Vai falar mais sobre essa mulher no capítulo 7, eu quero deixar para falar mais sobre ela lá. O capítulo 6 vai falar sobre não ser fiador de ninguém. Gente, se tem uma coisa que a gente aprende no livro de Provérbios, é sobre o equilíbrio nas finanças, a sabedoria nas finanças. E aqui vai falar sobre isso. Olha, não seja fiador de ninguém. O que é fiador? É aquela pessoa que fala assim, ó, se ele não pagar, eu pago. Tome cuidado com isso. Cuidado para quem você entra como fiador. Inclusive aqui tá falando, olha, livre-se dessa obrigação o mais rápido possível. Fuja disso. Não deixe suas pálpebras descansarem até que você consiga se livrar desse problema que é ser fiador de alguém. Hoje em dia ainda está mais e mais difícil. Por quê? Porque o consumismo aumentou, o capitalismo aumentou, as pessoas sempre têm algo a mais para comprar, compram sem pensar. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Você tem que ter uma pessoa de muita confiança, direcionado por um sim de Deus. Filho, pode fazer que eu aprovo isso, pra gente ser fiador de alguém. Então, ó, seja sábio, tá? Não seja fiador. Aqui tá falando até dos seus próprios amigos. Insista com seu amigo, humilhe-se, vai lá e não deixa para amanhã. Livre-se disso, não seja fiador de ninguém. Aí no versículo 6 começa a comparar a nossa vida, né? A comparar não. Começa a falar que a nossa vida deve ser comparada a uma formiga. A formiga, ela não é preguiçosa. Ele até fala assim, olha, aprenda com a formiga, vai ter com a formiga preguiçoso. Por quê? Olha como ela age. Ela não tem nenhum príncipe, não tem autoridade, não tem ninguém para mandar sobre ela. Mas ela vai, durante todo o verão, ela trabalha, junta comida para o inverno. E aqui nós vamos aprender a lição de ser diligente,
de ser disciplinado, autodisciplinado, de ser proativo. Por quê? Ela não tem um soldado, ela não tem um príncipe que vai falar assim, filho, vai lá. A formiguinha, vai lá. Olha aqui, nós só estamos contando. Vamos ter uma meta? Ela não precisa de ninguém para falar nada para ela. Ela tem disciplina. Ela tem diligência. E ela, sabe uma coisa que eu acho muito linda? Ela é proativa. Ela faz sem ser mandada. Ela faz aquilo que é necessário. Então nós não podemos ser preguiçosos, temos que ser diligentes em fazer aquilo que nós temos que fazer em todas as áreas. Na área material, na área espiritual. Nós não precisamos que o pastor nos mande ler a Bíblia, né? Nós não precisamos que alguém nos diga poupe dinheiro, economize, tenha um fundo reserva. Aqui tá falando que a gente tem que ter preparo. Por quê? Porque senão a pobreza pode vir e nos assaltar como um ladrão. A escassez pode nos atacar como um bandido. Ou seja, nós temos que estar preparados para os dias de inverno. Às vezes a gente gasta o que a gente tem e o que a gente não tem. Quando vem qualquer imprevisto, a gente fala, mas foi um imprevisto. Mas na verdade, se a gente sabe que sempre na nossa vida vão acontecer imprevistos, a gente sempre tem que ter também um fundo reserva. Para mim é difícil falar sobre isso, eu sinto um pouco hipócrita porque eu não sei falar muito bem de administração, mas graças a Deus que eu tenho meu marido e que é ele que administra tudo. Como as nossas finanças são juntas, sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu passo para ele, olha, eu tô pensando em fazer isso. E ele fala, olha, agora não, agora a gente não tem condição para isso ainda. Tô pensando nisso, o que você acha? Não acho agora pode. Então é melhor para mim, porque eu preciso aprender mais sobre controle. E isso é muito certo, por quê? Os especialistas falam que a gente tem que ter pelo menos 6 meses de salário guardado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você já pensou nisso? Você tem que ter pelo menos 6 meses do salário que você ganha, que é aquilo que você usa hoje para o sustento da sua casa. Tem que ter pelo menos 6 meses do seu salário guardado. E eu não tô falando, gente, que a gente não vai depender de Deus e confiar em Deus, né? Eu abri mão de trabalhar para trabalhar para Ele, para viver integralmente para o reino dele, para tudo que Ele me mandasse fazer. Glória a Deus por isso, e Ele tem nos sustentado. Tenha fé, mas tem uma parte que nos cabe, né? A gente não gasta tudo que Deus nos dá. A gente precisa uma parte daquilo que Deus nos dá, abençoar outras pessoas, outra parte vai para o dízimo, outra parte vai para um fundo reserva. Se você tem problema com relação à administração financeira, Edmundo dá um curso de administração financeira muito lindo e ele pode ir, ele já deu lá na sede, já ofertou esse curso também na congregação. Se vocês que estão assistindo esse vídeo têm vontade de ouvir um pouco sobre esse curso, sobre sabedoria bíblica para as finanças, entre em contato comigo que a gente pode marcar para falar sobre esse assunto. Amém? E aí tem um versículo muito conhecido no livro de Provérbios também, que fala assim, 6 coisas que o Senhor abomina, que o Senhor odeia, e a última ele abomina. Então aqui tá falando de 7 coisas que Deus não apenas reprova, mas ele abomina, que Deus não aceita, são essas 7 coisas. Olhos arrogantes, em outras passagens fala altivos, né? Olhos altivos é o quê? Uma pessoa que ela se acha, ela acha que ela é melhor, e ela tem esses olhos altivos, arrogantes, de se ver mais do que ela realmente é, né? Então, se é uma coisa que Deus rejeita é o orgulhoso. O primeiro pecado foi o orgulho, né? O diabo queria ser mais do que Deus. E ele tem muitas das vezes carregado pessoas para esse lugar de orgulho e que nos distancia da presença de Deus. Que quando nós estamos na presença de Deus, nós somos tão humildes por reconhecer a nossa pequenez e a grandeza de Deus, né? Então, Deus rejeita a arrogância dos orgulhosos. Segunda coisa, língua mentirosa. Se o Senhor é a verdade, toda vez que a gente fala mentira, a gente está indo pro lado daquele que é o pai da mentira, o diabo, né? Então não podemos mentir em nada. Por isso que a gente tem que falar a verdade, não esconder. E muitas vezes a gente fala, eu só omiti. Isso também é mentira, né? A gente precisa ter os nossos lábios em sinceridade. As mãos que matam o inocente, um coração que trama maldade, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras. Olha isso, falar mentiras a respeito de outras pessoas. E a 7ª, que é aquilo que nós vamos entender que é a maior abominação dessas aqui, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Não, gente, nós estamos falando, eu não marquei de verde, né?
Deixa eu marcar aqui que eu quero deixar guardado para um dia eu estudar mais sobre isso. Olha só, pecado da língua, dizer mentira e semear contenda. Gente, nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente falando uma coisa de um irmão para o outro, nós estamos semeando contenda, espírito de contenda. Paulo vai falar muito sobre isso, sobre as brigas, as porfias, em outra tradução vai falar sobre isso, as contendas entre os irmãos. Deus nos chamou para a gente viver uma vida sóbria e madura. Isso aqui é uma coisa que acontece direto aqui em casa, é as crianças brigarem. Por quê? Porque elas são crianças e nós precisamos ensinar para que elas cresçam e se tornem adultos maduros, porque tem adultos infantis, né? Para que elas se tornem adultos maduros, que sabem lidar com a diferença. Às vezes a discussão que causa aqui briga entre as crianças é uma coisa tão pequenininha. Mas vocês estão brigando por causa do quê? É porque a Cecília, mesmo sabendo que o José é pequeno, ela muitas das vezes quer estar certa. E ela vai discutir com ele. Eu falo, filha, você sabe que você está certa nisso. Você sabe que ele é um menino de 3 anos. Por que é tão relevante que a sua palavra seja a última? Você pode abrir mão, minha filha? Será que você consegue abrir mão de querer mostrar que está certa pela paz? E isso também serve para nós, gente. Senti um cheiro de queimado aqui, mas acho que eu não deixei nada ligado, não. Então, olha só. Cuidado ao falar de outra pessoa. Cuidado para que nós não estejamos nesse lugar onde semeamos contenda. Fala do pastor para outro membro. Daí aquele outro membro já pensa errado do pastor. E aí causou uma contenda aqui. Aí aquele outro membro fala para outra pessoa que aquele que falou mal do pastor contou para ele. E aí aquele outro membro tá pensando, olha, aquele lá que tá falando mal do pastor. E vira uma teia maligna. É isso que o diabo faz. Nós precisamos cessar, né? O Luciano Spiro até fala sobre isso. Quando não tem lenha, o fogo se apaga. Assim também quando nós não falamos, a fofoca também ela para. Se ela chegou até nós, repreende o fofoqueiro e para em você. Não continua falando, para que nós não estejamos fazendo aquilo que Deus abomina, que Ele odeia, que é semear desentendimento entre os irmãos. Eu achei interessante o versículo 26 do capítulo 6, que fala assim, olha, a prostituta vai levar você à pobreza, mas essa mulher adúltera vai custar toda a sua vida se você dormir com ela. Nas versões mais tradicionais, fala assim, olha, por causa de uma prostituta, chega-se a pedir um pedaço de pão, mas a mulher adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Olha só, aqui tá falando o seguinte, a prostituta, ela cobra. E se você acabar caindo, né, nesse erro de se deitar com uma prostituta, ela vai levar todo o seu dinheiro. Mas a adúltera, ela faz de graça, só para ter o prazer de destruir uma vida. Gente, é maligno ou não é? Só pode proceder de uma fonte maligna. Se nós temos que ter o discernimento, algumas pessoas vão até dar esse nome para esse demônio, né, que é a pomba gira. Qual é o nome dele eu não sei. Eu sei que vem da parte do diabo. É um demônio que muitas das vezes trabalha para causar imoralidade sexual. E essa mulher, ela não recebe nada. O prazer dela é conseguir destruir a vida daquele que ela consegue levar para a sepultura quando ela se deita com ele. Vocês conseguem perceber o tanto que é sério? O tanto que é sério. Se você sentiu no coração de enviar essa live para alguém, que pode ser uma advertência para alguém, envie. Não se sinta aí só na vontade. Porque é muito sério, gente. Essa mulher, ela vem... Olha só, olha o versículo 27. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasa sem que os pés se queimem? O que a Bíblia está falando? Não brinca com fogo. Porque se você brincar com fogo, você vai queimar. Você pode, por acaso, carregar o fogo aqui no peito sem que você se queime? Você pode andar nas brasas sem queimar o seu pé? Não pode. Então, não brinca com fogo, porque uma mulher que porque é isso que acontece com aquele que dorme com uma mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Olha aqui, pode até se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque ele está com fome. Ainda assim, se ele for apanhado, terá que pagar 7 vezes o que roubou.
mesmo que precise vender tudo que há na sua casa. Mas o homem que comete adultério, ele não tem juízo e destrói a si mesmo. Sua vergonha nunca se apagará, além de que ele pode morrer nas mãos do marido ciumento, né, que fica furioso. Olha o que tá falando. O homem que tá com fome e rouba porque tá com fome, a gente pode até entender, mas ele ainda não vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar 7 vezes mais que ele roubou, ainda que ele tenha que vender tudo na casa dele. Mas o homem que comete adultério, ele não tem desculpa. Por quê? Porque ele tem a mulher. Ele tem a sua cisterna. Não é que nós lemos aqui no capítulo 5, versículo 18? Alegre-se com a mulher da sua juventude. Não, versículo 15. Beba água da sua própria cisterna. Você não tem desculpa. Se você tem a sua esposa, quando você adultera, você vai ter uma vergonha que nunca mais vai se apagar. Gente, a Régia entrou aqui, meu pastor Moisés, que isso, que honra para mim estar com vocês aqui. Meu Deus, que bênção, Deus abençoe vocês, viu, grandemente, para mim é uma honra mesmo. Vocês são bênção na minha vida, meus líderes, meus pastores. Então, é muito sério, gente, e uma coisa que a Bíblia tá falando é, não brinca com fogo, porque senão você vai se queimar. E nós entendemos que tudo que o homem plantar, ele vai colher, tudo que ele semear, ele vai também colher. Então, há consequência para o pecado. E a consequência para o pecado do adultério é que essa pessoa não tem juízo e destrói a si mesma. No capítulo 7 vai continuar falando da mulher adúltera, da mulher promíscua, da mulher imoral. Vai falar que as palavras dela são sedutoras. Salomão fala que ele estava ali no palácio observando, e aí ele viu que essa mulher, ela saía ali, ela ficava andando à espreita de um lado para o outro, à procura de alguém que pudesse cair, né, na lábia dela. E aí Salomão então viu um que não tinha juízo. Ele viu um homem que não tinha juízo. E aí, olha que ordinário. Ela chega para esse homem, abraça o rapaz, beija o rapaz. E aí ela fala com ele, hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri os meus votos. Ela tá falando assim, ó, minha parte com Deus já tá feita. Gente, isso é muito sério. Por isso estava à sua procura, saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama com lençóis coloridos de linho egípcio. Olha isso. Perfumei a minha cama. Venha, vamos desfrutar a noite inteira. Vamos nos embriagar de amor. Vamos desfrutar carícias. Meu marido não está em casa. Ele saiu com uma bolsa cheia de dinheiro. Vai demorar mais de mês para voltar. O que está acontecendo aqui? Ela está tentando de todas as maneiras seduzir aquele rapaz. E isso é tão sério porque ela usa até a própria lei. Olha, eu já fiz aquilo que me cabia da lei. Eu ofereci uma oferta de paz. Eu cumpri os meus votos. Mas ela é promíscua, sedutora. E ela quer destruir lares e famílias. E isso é muito sério. Amém, Regi. Pai do Senhor Jesus, pastor. Amém. Gente, é tão sério isso. E é tão pontual. Que a gente tem que vigiar. Vigiar e orar. Jesus falou isso muitas vezes. Porque a consequência disso é uma família destruída, né? Para todo mundo que já foi professor, sabe muito bem que os alunos que dão mais trabalho são aqueles que têm uma família desestruturada. E as famílias que nós encontramos muitas das vezes de pais separados, famílias que não são a estrutura daquilo que Deus criou para ser. Nós sabemos que existem tantas coisas, não queremos julgar a escolha de ninguém, mas uma família destruída. Por isso que a família é tão importante. Deus deixou a família, Ele criou lá no jardim a família, uma instituição tão importante para Deus. E o diabo sabe dessa importância e ele vai tentar atacar, usando essa mulher sedutora ou esse homem sedutor que quer nos impedir de viver plenamente o propósito da família. E nós precisamos ser vigilantes. Porque o que aquele menino não sabia é que aquela ação dele lhe custaria a vida. Então Deus dá esse ensinamento para nós, seus filhos, né? Vindo da parte ali de Salomão, ele diz, portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se desvie para ela. Não perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos e não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura e seu quarto é a câmara para a morte. Amém? Muito ensinamento, né, nesses 4 capítulos de hoje, Provérbios 4 até o 7. No mais que nós temos que entender, cuidado com a sedução do inimigo. Não apenas, né, para a imoralidade sexual, mas para o amor às riquezas,
pro orgulho, né, que é o olho altivo que nós vimos lá no versículo 16, a partir do versículo 16. Cuidado com os pecados da língua, a testemunha falsa, aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Cuidado com as más conversações, com as palavras perversas e, sobretudo, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Amém? Quero agradecer a todos que ficaram até o final. Que Deus abençoe vocês. A Sossô, a Régia, a Pátia, a Ivonete, o Pastor Moisés, a Vanilda, a Jéssica, a Marília e a Dani. Obrigado pela companhia de vocês. Eu espero que tenha sido edificante, assim como foi para mim. Que o Senhor Jesus nos ensine a colocar em prática todo conhecimento, para que aí sim nós possamos ser homens e mulheres sábios e sábias. Amém? Deus abençoe, gente. Até amanhã, se assim Jesus permitir. Obrigada por terem ficado até o final. Deixa eu mandar um beijo pra Dona Leni. Beijo, Dona Leni. Beijo, mamãe, que assistem às lives à noite. E que o Senhor Jesus abençoe cada um de nós com sabedoria que vem do alto. Amém? Com Deus, gente. Até amanhã, se assim Jesus permitir.